Coletivo do técnico Rogério Ceni. Rogério, boa noite. Queria que você avaliasse essa derrota de hoje, mudança de sistema tático, e de algumas peças. Como é que foi essa decisão? Explica por que a modificação e agora focando na partida de terça contra o Fluminense. Boa noite. Boa noite. Eu acho que, como nós esperávamos, o Palmeiras teria uma maior posse de bola. As chances que o Palmeiras criou no primeiro tempo foram por erros de passe vindo de fora para dentro, onde é mais difícil num campo rápido como esse, a gente não está acostumado a jogar. Portanto, era para evitar no primeiro terço de construção de campo esses passes por dentro. Infelizmente, no quarto ou quinto passe que nós tentamos, nós acabamos perdendo a bola e sofrendo o gol. O sistema nós já havíamos trabalhado contra o Goiás, numa linha de 3, nós trabalhamos durante a semana passada, na linha de 3, nós trabalhamos ontem, quando nós fomos ao centro de treinamento do Corinthians para poder treinar, e trabalhamos novamente esse sistema de jogo. Bem definido para marcar o Palmeiras com uma sobra, com os dois atacantes dele, com o Raul, que tem velocidade para marcar o Hendrick, que é um jogador rápido, o Canu na sobra, ou seja, bem encaixado. Do lado direito trabalhamos bem na pressão, do lado esquerdo falhamos um pouco, era mais para o Bahia ter atacado o espaço, atacado o lateral com o Juba por dentro, acabou que o Juba foi, gerou um espaço interno. Mas assim, no cômputo geral, acho que não foi um jogo ruim, diferentemente do Cruzeiro, que foi um jogo péssimo. Hoje foi um jogo que nós competimos bastante. O árbitro matou bastante o jogo, ele conseguiu dar cartões, pendurar, irritou bastante. No final conseguiu a expulsão para dar estabilidade ao jogo, mas o Palmeiras tem, sem deixar de elogiar o Palmeiras, que tem um grande time, acha jogadas por dentro, por mais que a gente marque, mas era para, eu acho que se nós não tivéssemos cometido esse erro de passe por dentro, nós sustentaríamos, eu acho que poderíamos sair daqui, no mínimo, com um ponto. Arriscamos um time mais alto também hoje, tiramos os jogadores que estavam exaustos, os que nós não tiramos, um deles sofreu uma lesão muscular, para você ver o cansaço. Jogo de 3 em 3 dias, não adianta, você pode treinar 10 dias. Se você for jogar de 3 em 3 dias, o risco de lesão acontece. Tiramos alguns jogadores pendurados, porque nós precisamos ter um time para jogar dentro da Fonte Nova contra o Fluminense. Nós temos 5 jogos dentro de casa, nós vencemos os últimos 2 jogos dentro de casa, e nós temos o torcedor, tem que acreditar e tem que marcar presença, incentivar, que nós não estaremos dentro da zona de rebaixamento na próxima rodada, e nós temos que vencer nossos jogos dentro de casa. Ô, Rogério, boa noite. Você falou lá em Salvador, antes de viajar, que independentemente do que acontecesse na viagem, que era para o torcedor lotar a Fonte Nova e abraçar a equipe nessa briga do campeonato que passa nos bastidores, em que o Bahia tem que ser campeão, que é permanecer e quem sabe atingir uma Sul-Americana. Qual é o recado que você passa agora, baseado nesses 2 jogos, onde, como você falou do Cruzeiro, um jogo péssimo, mas hoje um jogo mais organizado? Eu acho que o time mais organizado, que competiu durante todo o tempo, eu acho que mesmo, até quando ficou com 10 jogadores, tentou ainda se defender bem, contra-atacar com Biel e Everaldo, que entraram, eram os 2 que não estavam pendurados no jogo. Nós só perdemos o Nico pelo cartão vermelho, que tomou, que está fora do próximo jogo. Nós vamos montar um time competitivo e fazer como foi contra a Inter, contra a Fortaleza, tentar jogar no limite para vencer esse jogo e, consequentemente, manter o Bahia fora da zona de rebaixamento. Rogério, boa noite. Eu queria que você falasse de 2 atletas especiais. 2 que viajaram com o grupo desde a viagem já para Minas Gerais e acabaram não entrando, que é o Marcos Vitor e o Diego Rosa. O Cittadini. O Cittadini foi o único dos meias relacionados que acabou não entrando em nenhum momento, e o Marcos Vitor, hoje a gente tinha 3 zagueiros no time titular e apenas 1 no banco. Então eu queria que você falasse um pouco da situação dos 2, por favor. Ok, eu tenho 3 zagueiros titulares, tenho o David Duarte no banco e tenho o Rezende que jogou na posição que jogou, ou seja, eu tenho 5 zagueiros, então eu posso fazer tranquilamente, usar 1. O Cittadini volta de lesão, está tentando readquirir a forma, ele sente um pouco de dor, ele convive com essa dor já há tempos, ele ainda não sinto ele com uma rotação que possa jogar. E outra coisa, nós somos em 28 que viemos, alguém tem que ficar fora. Então, se você não fica fora você vai fazer a pergunta em cima de um outro para mim. Então, assim, nesse caso, o Cittadini hoje estava no banco, ficou fora do primeiro jogo, e o Marcos, porque nós somos 6 zagueiros. Hoje tinham 3 jogando, 1 no banco e o Rezende que pode fazer a função, especialmente pelo lado esquerdo. Por isso nós optamos por deixar 1 zagueiro no banco, tem mais 1 atacante na frente, tem mais 1 meia pelo meio campo para tentar, numa necessidade, poder atacar mais o Palmeiras, no momento em que a gente pensou em levar esse jogo em igualdade o máximo possível e tentar, na parte final, com a entrada de Everaldo, com a entrada de Biel, que estavam, eles vinham de jogos seguidos, então nós tentamos segurar hoje aqueles jogadores que estavam com propensão à lesão.
2 nós colocamos, que foi Rezende e Raul Gustavo. Um deles teve uma lesão de posterior. Rogério, boa noite. O tempo é muito curto, a recuperação, o intervalo, viagem. Era para vir para Guarulhos e nós acabamos chegando em Congonhas porque foi cancelado o voo. São mais 1h30 que você tem que pegar de ônibus para vir para cá. Aí amanhã você está aqui do lado de Guarulhos, você vai sair de Congonhas. Então, assim, tudo isso colabora numa viagem longa de 6 dias, jogando sempre agora de 3 em 3 dias e tendo um jogo decisivo daqui a 3 dias novamente. Rogério, boa noite. Antes do jogo, quando eu te perguntei sobre as trocas, você deixou claro que imaginaria que mesmo com esse time com muitas mudanças, você poderia vencer o jogo. Sim. E o jogo prova que isso era possível mesmo. Placar de 1-0, expulsão nos minutos finais. Você acabou de enaltecer de novo o fator casa para essa próxima rodada. O Bahia conseguiu 6 triunfos dos 9 jogando diante do torcedor. Você acha que a disputa do Bahia passa principalmente por esses jogos em casa nas últimas rodadas? Eu acho que jogar perto do nosso torcedor é fundamental, né? Nós vimos nos últimos 2 jogos o torcedor, o time podia estar cansado, jogos difíceis contra a Inter e contra a Fortaleza, né? Mas o torcedor manteve a gente vivo durante todo o jogo. Então é lógico que é super importante. Nós temos 5 dos últimos 8 para jogar dentro de casa. E nós temos que fazer nosso dever de casa. E, se possível, conseguir vitórias. Nós conseguimos uma vitória contra o Curitiba, nós conseguimos uma vitória contra o Goiás fora de casa. Então, assim, não é impossível vencer. Vencer o Palmeiras é um pouco mais difícil. Acho que vocês concordam que não é fácil. Agora, o Palmeiras finalizou mais, teve mais oportunidade de gol. Eu acho que é até esperado isso, né, de um time que joga dentro da sua casa. Mas, se nós não tivéssemos cometido erros que nós treinamos para não cometer, porque esse campo ele é diferente. Um domínio ele escapa um pouquinho mais para quem não está acostumado a jogar, e aqui não é reclamação, tá? Não estou reclamando, não é absolutamente nada disso, é uma constatação da velocidade do gramado. Então você tem que ter ajuste mais fino no meio campo, e nós não temos esse costume de jogo assim. Então o jogo ele era no primeiro terço do campo, na parte defensiva, ele era mais rodado por fora e com bolas longas. A partir do momento que você toma o campo do adversário, sim, aí você pode trabalhar mais essa bola. Infelizmente nós erramos um dos passes que nós erramos no primeiro tempo por dentro, ocasionou o gol do Palmeiras. Rogério, boa noite. Hoje, levantando informações para a transmissão, um número que me chamou a atenção, uma estatística que me chamou a atenção, foi de que desde o começo do campeonato, o Bahia fez apenas 3 gols de cabeça e todos foram de bola parada. Isso me chamou a atenção porque uma coisa que a gente identifica nesse seu tempo como treinador é uma boa capacidade de armar um bom jogo aéreo, e especialmente em situações como essa de hoje, em que o time eventualmente vai defender um pouco mais e vai ter menos chance para atacar. Então eu queria saber o que é que você encontrou no Bahia nesse ponto em específico, do ponto de vista das características dos seus atacantes, da bola parada e também da bola rolando, né, de usar o lado do campo para cruzar e tentar o cabeceio, e se esse é um caminho que você acha que pode desenvolver nesse momento em que tem tão pouco tempo para treinar ainda daqui até o final da temporada, e uma necessidade, claro, de somar pontos. Olha, eu tenho de bom cabeceador com bola rolando para fazer o gol, o Everaldo, que é um jogador que tem boa impulsão e bom jogo aéreo. O Mingote, que jogou hoje, também tem boa presença de área. De resto, são todos jogadores mais baixos, velocidade, por isso que não tem tantos gols de bola parada. No penúltimo jogo, nós fizemos um gol com o Canu de bola parada. A gente trabalha bastante essa situação de jogo. Hoje era o time mais alto que nós formamos, com 3 zagueiros, Rezende e Mingote. Eram 5 jogadores de bom jogo aéreo, mas o time do Palmeiras também é bom, porque tem os 2 zagueiros, mais Luan, que jogou de volante, zagueiro, como queiram, né? Entrando e saindo na função. E é um time que se defende bem. O Richard tem estatura boa também, é um jogador forte de defesa. Então, assim, acho que foi bem equilibrado o duelo aéreo, né, dos 2 lados. Tanto que o gol sai, não foi nem escanteio. E eu acho que nós só tivemos um escanteio. As outras foram faltas laterais que nós tentamos fazer a cobrança. Então, passa por ter um bom batedor, atacar a bola, treinamento, repetição, é o que a gente vem tentando fazer. Se tem 3, eu sei que ao menos foi com a gente, que foi o gol do Canu nesses poucos jogos que a gente tem frente ao Bahia. Rogério aqui, boa noite, Murilo da Rádio Dimensão Esportiva. Hoje você não pôde contar com um jogador muito importante, que é o Cauli, né? É um jogador que distribuiu 5 assistências para o Bahia nesse campeonato. O que essa perda interferiu para o estilo de jogo no jogo de hoje? 2 jogadores que a gente não pôde contar hoje, 3 na verdade. O Vitor Hugo, porque a cicatrização ainda não permite, né, botar um zagueiro que não tem condições de cabecear a bola, não faz sentido. O Ratão sentiu um desconforto, acho que é adutor, não sei exatamente o que é.
mas o médico me passou e ficou receoso de ir para o jogo, então nós não pudemos contar com ele. E o Cauli pela lesão de quarta-feira contra o Cruzeiro. Eu não sei, vamos aguardar até amanhã e depois. O treinamento é só segunda-feira, nós vamos treinar e vamos tentar ver aí qual deles que a gente pode contar, se é que a gente pode contar com os 3 ou com quem a gente pode para montar um time para enfrentar o Fluminense. Boa noite, Rogério, tudo bom? Pedro Cunha da Vavel Brasil, prazer falar com você novamente. O Bahia sai desse saldo, dessa longa viagem para BH e aqui para São Paulo sem somar pontos. O que pode levar de aprendizado para nessa próxima partida contra um difícil adversário que é o Fluminense, para voltar a somar pontos e sair dessa zona incômoda? Nunca jogue tão mal como jogou contra o Cruzeiro e compita sempre como competiu contra o Palmeiras. Eu acho que são as duas grandes lições. Se você for competitivo ao extremo contra um time mesmo superior ao seu, você vai conseguir batalhar até o final. Se você jogar muito mal, como foi contra o Cruzeiro, mesmo com um time que é mais ou menos parelho com o seu, você não terá chances de vencer. Eu acho que essas são as duas maiores lições que a gente leva dessa viagem.